Tudo bem, pessoal? Nós estamos hoje aqui para falar de um assunto bastante importante para as práticas corporais de vocês, tá? Só que antes da gente exatamente partir para a nossa prática, nessa nossa próxima apostila, esse vídeo explicativo do professor é o primeiro contato que a gente vai ter com antes das nossas atividades práticas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre esse tema, é comum vocês confundirem um pouco as coisas e levarem para um outro lado das práticas. Isso pode gerar confusões, conflitos, lesões, machucados, que é o que a gente não quer. Então, para que nada disso aconteça, a gente precisa entender muito bem o que vai ser feito aqui agora, antes da gente partir para as práticas, mesmo aí na casa de vocês, tá? O tema que a gente vai desenvolver e relembrar com alguns de vocês é o tema sobre lutas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala o tema lutas, é comum vir na cabeça de vocês o termo briga, que é um contexto completamente diferente de lutas. Na briga, né, são agressões, são baderna, tem muita gente machucada, não tem regra, não tem limite. Então a gente vai deixar de lado isso e vai entender exatamente o conceito que nós queremos de luta. Partindo de tudo isso, a primeira coisa é dizer que luta é um esporte. É um esporte como qualquer outro, como handebol, como basquete, como futebol, como ginástica, como skate, esportes de aventura. E a principal característica de um esporte, seja ele qual for, é a existência de regras. Regras que limitam a ação dos praticantes. Tá legal? Na luta, a gente sempre vai ter, como qualquer outro esporte, né? Na luta ou qualquer outro esporte, você não tem um inimigo, você tem um adversário. Né? E esse adversário, ele tá lá com o mesmo objetivo que você, disputar. Vencer você. Vencer você de que forma? De qualquer jeito? Não. Vencer você através das regras que aquele esporte, no caso o nosso esporte, a luta, proporciona. Então nós não temos inimigos na luta, nós temos adversários. Sabendo disso, que nós temos adversários, é importante que em qualquer luta, e tanto nas nossas práticas como nas lutas oficiais, se tenha uma reverência, que é como se fosse um agradecimento inicial em relação ao respeito àquele adversário, o oponente que está na sua frente, e no final também. Mesmo você perdendo a luta ou ganhando a luta, no final você sempre tem a demonstração de que você teve por aquele adversário, por aquele oponente, respeito. Até porque, se não tiver o oponente, não tem com quem você lutar, né? Não tem como você dar um golpe em você mesmo, né? Correto? Tá? E a diferença principal da luta para a briga, né? Porque a briga é feita em qualquer lugar, por qualquer motivo, em qualquer situação. Na luta, nós temos lugar apropriado, tá legal? Pode até ter soco, pode até ter chutes, né? Não pontapés, podemos até ter chutes, mas tudo isso é previsto aonde? Na regra da luta, na regra da atividade, tá? Existem lutas, inclusive, que não tem nem soco, nem pontapé, nem encosta, como é a esgrima. Para quem não conhece a esgrima é uma situação onde dois oponentes, armados com uma pequena. Não armados, né? Mas posicionados com uma espada, que cada uma delas tem um determinado nome. O objetivo é simplesmente encostar a ponta da espada no seu adversário e marcando o ponto. Então não tem contato físico. Outras lutas não tem chute, não tem soco, não tem joelhada, como tem no MMA, né? O sumô, por exemplo, o objetivo é tirar o oponente de dentro de um tatame circular feito de palha de arroz, correto? Então, cada luta vai ter sua situação específica. O judô, por exemplo, não tem soco, não tem pontapé, não tem chute, ele tem o que apenas? Golpe. Qual o principal objetivo do judô? Através dos golpes escritos na regra, você pôr o seu oponente no chão marcando determinados pontos, onde a pontuação principal é quando o adversário encosta as costas completas no chão, que é chamado de ippon. Tá legal? Mas independente do tipo de luta que se faça, ou até mesmo nas brincadeiras de luta e jogos de oposição que nós vamos fazer nas nossas práticas aí, se usa o que do seu corpo? Usa agilidade, você usa força, usa resistência, usa flexibilidade, tá? Que mais que você usa?
independente da brincadeira ou luta que você for fazer nas nossas atividades. Você usa ataque e defesa, como qualquer esporte. No futebol tem ataque e defesa, no basquete tem ataque e defesa, no handebol tem ataque e defesa, né? No futebol americano tem ataque e defesa, na luta também tem ataque e defesa. Correto? E aí, dentro do universo bastante amplo de lutas, eu selecionei para vocês, talvez as que vocês mais conheçam, já tenham ouvido falar, tá? Quais são as principais lutas? Boxe, karatê, sumô, taekwondo, esgrima, judô, luta greco-romana, temos lutas indígenas, muay thai, jiu-jitsu. Talvez eu possa até ter esquecido de uma, mas eu fiz uma seleção daquelas atividades, daquelas lutas mais conhecidas da gente. Se você estiver perguntando aí, professor, mas tem a capoeira. Calma que a capoeira a gente vai falar no outro vídeo que vai vir depois desse, porque ela é especial pra gente, tá legal? Então, e na escola? Como que vai ser as nossas lutas? Nós vamos sair dando golpe, soco do boxe, joelhada do MMA? Será que é isso que vai acontecer na nossa escola? Será que a gente vai usar na escola, ou no caso, na prática de vocês aí em casa, as lutas oficiais? Quando nós fizemos alguns jogos e brincadeiras ao longo do ano passado, ou no começo desse ano, onde a gente usa, por exemplo, futebol, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece. As regras que a gente usa futebol, ou na aula de educação física, ou até mesmo lá no espaço que vocês brincavam no intervalo, são as regras oficiais? Não são, né? A gente brinca lá com um gol que não é oficial, com a bola que não é oficial, com o uniforme que também não é oficial. Nós fazemos o que então ali? Um jogo oficial? Não, nós fazemos uma brincadeira de futebol. E assim com basquete, assim nós fizemos com o hand, com outras tantas brincadeiras, nenhuma delas oficial. A gente sempre adaptou todos esses jogos, todas essas brincadeiras, os esportes, para o ambiente da escola. Então, tanto é que nós chamamos assim, o esporte da escola, né? O esporte da escola se eu tenho bola de meia, eu jogo com bola de meia. Se eu tenho bola oficial, eu jogo com bola oficial. Se eu tenho camisa oficial, eu jogo. Mas se eu também não tenho, eu jogo. Jogamos descalço, colocamos chinelo, pé de pedra para fazer gol. Então a gente adapta com aquilo que tem. Então as lutas, a gente vai precisar entender muito bem o conceito que a gente acabou de ver. Que é um esporte, que tem regras, que eu tenho um oponente, que eu tenho que respeitar meu adversário. Né? Não é ganhar a qualquer custo daquele adversário. Eu tenho que ganhar cumprindo a regra. A regra permite dar soco, como é o boxe? Permite. Então vale para quem? Vale para os dois. A regra permite dar joelhada, como tem lá no MMA. É agressivo. É agressivo. É violento? Pode até ser. Mas vale para os dois? Vale para os dois. Os dois estão treinados para aquilo? Estão treinados para aquilo. No nosso caso, a gente jamais vai fazer isso nem na casa de vocês, nem na escola. Até porque um dos itens lá para a gente entender o que é a luta, era ser feita em lugares apropriados, nos ringues, nos tatames, e aí tanto na casa de vocês como na escola nós não temos. Mas professor, eu gosto muito de luta, eu quero aprender mais do que nós fizemos até agora aqui em casa ou na escola. Então o que você vai fazer? Vai sair na rua brigando, lutando, né? Vai sair na rua lutando? Lógico que não, né? Você vai procurar um lugar, uma academia, um ginásio de esportes que tem aquela determinada luta para você aprender o quê? O jeito de lutar, aprender as técnicas, começar desde o básico, aprender a cair, como qualquer modalidade esportiva. Correto? Professor, eu não gosto de luta, não quero fazer mais. Paciência, é um direito que você tem, da mesma forma que é um direito que o outro colega que vai disputar, vai continuar, tem também. Correto? Então na nossa escola, e aí depois as brincadeiras que vão vir para vocês de luta, elas serão muito apropriadas, tanto para a idade de vocês, como para o ambiente que vocês estão, com a família em casa. Ou se fosse na escola, a mesma coisa, seria totalmente adaptada. Então a gente não sairia machucado, a gente não sairia quebrado, a gente não sairia chorando, até porque é uma atividade esportiva corporal. E sendo uma atividade esportiva corporal, ela tem que dar primeira coisa para a gente prazer de fazer. A gente não entra no futebol para se machucar, entra. A gente vai jogar futebol no final de semana para se machucar? Não, não vai. Né? A gente vai fazer handball lá na escola, como a gente já fez, para se machucar? Não, não vai fazer nada para se machucar. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente machuca descendo a escada de casa. Então a gente sempre tenta fazer com que nenhuma atividade esportiva corporal tenha o intuito de machucar. Não é o objetivo. Mas a partir do momento que você tem o contato corporal, pode acontecer, né? Por mais simples que a brincadeira seja. Às vezes não pega, a gente pode se machucar, o colega esbarra um pouco mais forte na gente, incomoda, né?
Então, nas lutas acontece a mesma coisa nas atividades corporais, correto? E eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre MMA e UFC. Coisas que vocês também confundem, tá ok? Vocês têm ideia do que é MMA? MMA é uma sigla. É uma sigla que está em inglês, que ela significa assim, Mixed Martial Arts. Se a gente for traduzir para a língua portuguesa, ficaria mais ou menos assim, é um misto de artes marciais. Se é um misto, significa o quê? Que eu posso usar dentro dessa luta, que é chamada MMA, que é um misto de artes marciais já existentes, todas as técnicas existentes nas outras lutas. Então, quando eu vou fazer uma luta de MMA, os dois lutadores eles podem usar técnicas do judô, do karatê, do taekwondo, da capoeira, do jiu-jitsu e do taekwondo, enfim. Eles podem usar todas essas técnicas numa luta só. Do boxe, né? A partir do momento que no boxe, por exemplo, você só pode usar as mãos, no MMA você pode usar mão, pode usar pé, então você faz um misto de todas essas técnicas já existentes. E é legal sim que no MMA cada lutador ele domina uma técnica. Tem lutador que domina muita técnica de chão. Essa técnica de chão normalmente é usada por quem? Por lutadores de judô. Tá? Outro já domina técnicas já de mais de chutes, que é já características de outras lutas, como por exemplo o karatê. E assim se realiza o MMA. E uma sigla chamada UFC. Você tem ideia do que significa UFC? Vamos entender o que é o UFC? Eu comparo o UFC, quando a gente conversou já em alguns momentos em sala, o UFC é como se fosse uma empresa. Como se fosse não, ela é uma empresa. Ela é uma empresa que organiza eventos. Qual evento que o UFC organiza? O UFC, que a sigla dele também está em inglês, que significa assim, Ultimate Fighting Championship. Quer dizer, é uma empresa de organização de lutas de MMA. Tá? Determinado momento eles querem montar um evento de MMA, contrata lutador, contrata lugar, contrata ginásio, contrata imprensa, enfim, organiza e paga para os artistas, né, no caso aí os funcionários que são os lutadores de MMA, e assim se realiza as lutas de MMA. Então o UFC é uma empresa que organiza lutas de MMA. Da mesma forma que um buffet infantil organiza festa infantil, o UFC organiza lutas de MMA, correto? Deu para entender qual é o nosso principal objetivo quando a gente fala de luta, e quando fala de luta principalmente na escola, quais as principais características? Vamos repassar? Luta não é briga, luta, a principal característica dela é ser um esporte com regras definidas que todo mundo, todas as pessoas, todos os lutadores, todos os praticantes têm que cumprir. Nós não temos inimigos, nós temos adversários, nós temos reverências, saudações, cumprimentos, agradecimento entre os lutadores, tanto do começo como no fim. Existe lugar apropriado, nem toda luta tem soco, chute, né? Existem, a grande maioria delas tem golpes, usa-se força, resistência, flexibilidade e agilidade, temos de ataque e defesa, e é importante agora, luta oficial, esporte oficial, são atividades completamente diferentes de lutas e esportes da escola, na escola. É isso que precisa ficar bem claro também. Nós vimos as principais lutas: boxe, karatê, taekwondo, sumô, esgrima, judô, luta greco-romana, lutas indígenas, muay thai, jiu-jitsu e a capoeira, que já já a gente conversa no próximo vídeo. Vimos também que MMA é um misto de artes marciais, onde você pode usar todas as técnicas que você domina das outras lutas, das outras artes marciais. E vimos que o UFC é uma empresa que organiza eventos de lutas de MMA, correto? E é importante agora a última situação para a gente poder encerrar esse vídeo e eu falar para vocês sobre capoeira. Na escola, nós vamos fazer o quê? As lutas nós também chamamos de jogo de oposição. O que é um jogo? Uma brincadeira de oposição. Oponente é aquele que está contra mim, lutando contra mim, me opondo. Então, jogo de oposição será jogos e brincadeiras onde eu e uma outra pessoa estará frente a frente fazendo as brincadeiras. Com qual objetivo? Vencer a luta, vencer a brincadeira.
correto, é lógico que nas lutas oficiais as categorias são iguais, né? É feito por peso, então uma pessoa de 80 quilos luta com uma pessoa próxima a 80 quilos, homem luta com homem, mulher luta com mulher. No nosso caso, como é luta da escola, a brincadeira da escola, a gente será situações adaptadas, né, vai poder lutar um irmão mais velho com um irmão mais novo, sempre tomando cuidado para que isso não aconteça os machucados, para você não exagerar na força, porque às vezes você é maior que o teu irmão mais novo, vai brincar junto, e erra, exagera na força e machuca, ou você vai fazer uma brincadeira com uma irmã, com o irmão, com a sua, com a mãe, né? Então vamos tomar cuidado, porque a gente na verdade assim, tá lutando, tá brincando, mas o mundo não vai acabar nessa aula, fechou? Eu volto já já pra gente falar um pouquinho sobre capoeira. Até mais.